Começou a carreira na TV Globo como estagiário, passou a trabalhar na assessoria de imprensa corporativa, depois trabalhou 4 anos como assessor de comunicação de um patrocinador em conjunto com a seleção brasileira, teve sua própria agência de assessoria de imprensa e em 2014 começou no projeto do Orlando City. Hoje é vice-presidente de comunicação do Orlando City. Nosso convidado de hoje de Gestão em Campo é Diogo Cocho. Diogo Cocho, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo, seja bem-vindo ao Gestão em Campo. Obrigado, Nilo, obrigado pelo convite, legal bater um papo com você, com a Amir. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Legal, Diogo, acho que a primeira coisa que acho que seria legal você contar para a gente é o início desse projeto, porque você, assim como outros profissionais brasileiros e não brasileiros, criaram do zero um clube dentro de uma liga que é a MLS. Então conta pra gente essa experiência, e até o ponto atual para a gente poder falar da Covid, mas eu acho que antes disso tem todo esse glamour da construção do estádio, da avaliação, né, que um investidor externo fez do clube. Então conta pra gente tudo para a gente poder contextualizar quem é Orlando City. Da escolha também, eu acho que é uma história muito legal a questão da escolha e de como os estudos estavam certos, então, por favor. Não, legal, Cara, o que mais chamou a atenção desde o princípio desse projeto é conseguir trabalhar e criar alguma coisa do zero no futebol. A grande maioria das pessoas que trabalham com futebol trabalham com marcas centenárias, em instituições centenárias. Então, quando você entra alguém na minha posição num clube de futebol nesse modelo, você consegue mudar muito pouca coisa, né? As coisas já são feitas daquela forma há muito tempo, as pessoas estão acostumadas com as coisas daquela forma, então é muito difícil mudar qualquer coisa. Um clube como o nosso, a gente começou do zero. Assim, eu estou nesse projeto quando era de fato um projeto, quando era um PowerPoint. E é muito legal a gente ver como tudo aquilo que foi planejado e estudado ao longo do tempo deu certo e se tornou alguma coisa agora que a gente consegue ver acontecendo. Quer dizer, a gente consegue ver o estádio, a gente consegue ver o centro de treinamento, a gente consegue ver os jogadores, a gente joga. É muito legal isso. Isso começou lá atrás, isso começou há 7 anos atrás, que eu estou nesse projeto, o projeto começou até um pouco antes, da ideia do Flávio Augusto da Silva, que é o dono do clube, de investir no futebol nos Estados Unidos. Ele comentou com o Alexandre Leitão, que era a presidente da Octagon Brasil na ocasião e hoje é o CEO do Orlando City, que ele queria fazer esse investimento. A Octagon era a agência da WhatsApp, que era a agência do Flávio, que depois ele acabou recomprando anos depois, e patrocinadora da Copa do Mundo, e a gente atendia eles. E dessa conversa dos dois e desse primeiro approach, surgiu a ideia de investir num time de futebol na MLS. E a célebre frase que eles falam sempre, que eles acreditavam muito que o dia que o maior mercado do mundo encontrasse o maior esporte do mundo, aquilo ia gerar algo muito grande e eles queriam fazer parte daquilo. Entre muitas idas e vindas do projeto, muita pesquisa de onde seria esse investimento, outras cidades foram pesquisadas e dessas cidades, 2 hoje tem um time de MLS, que vieram depois da gente, e uma terceira não tem um time de MLS, só que trouxe depois dessa pesquisa nossa, um time de NFL e um time de hockey que se provaram um grande sucesso, né, nessa cidade. Então prova que desde o começo, os mercados que a gente estava pesquisando, eles eram muito bons para fazer o investimento no esporte profissional. Veio a compra do clube em Orlando, foi uma decisão também que os investidores tomaram, o Flávio junto com o Alexandre tomaram, de a gente partir de algum princípio, quer dizer, não exatamente do zero, quer dizer, já com alguma base de fãs ainda em minor league, ainda na época em terceira divisão, mas com alguma base de fã dentro da cidade, e levar esse clube para a MLS, que é todo um processo complicado, quer dizer, não é como no Brasil, que a gente vai subindo de divisão, quer dizer, é um projeto, uma expansão da liga, que a gente conseguiu conquistar a franquia aqui de Orlando.
Diogo, conta um pouco pra gente isso, porque aqui o cara vai, o Red Bull vai pra quarta divisão, terceira, segunda, do zero. Conta como é nos Estados Unidos, que não é bem assim, né? Que é um negócio, um negócio de dono, né? É uma franquia. Aqui nos Estados Unidos não tem acesso e descenso. Por pior que você seja num campeonato, isso não é só no futebol, é no futebol americano, no basquete, no NHL. Todo mundo que acompanha o esporte americano sabe como é que é. Se você vai mal, você recebe incentivos para melhorar, seja via draft, seja via investimentos, seja via cap, para manter o equilíbrio da liga como um todo. E aqui não é diferente. O que aconteceu? A gente comprou essa estrutura, o Flávio comprou a gente, parece que o dinheiro é meu. Comprou essa estrutura que já existia. A primeira coisa que se faz é, enquanto uma liga está em expansão, e era o caso da MLS na época, você apresenta a possibilidade de virar um dos sócios da liga. Em uma das reuniões do dono, eles te convidam, o Flávio foi lá e apresentou ele como um possível investidor da MLS. A partir do momento que os outros donos aprovaram que eles queriam ter aquele cara como um dos sócios da MLS, eles marcam um segundo round, que seria quando você apresenta o projeto que você quer para a liga. Foi daí que ele foi lá e apresentou o projeto de ter o Orlando City na liga, a cidade de Orlando, os investimentos que ele faria, o estádio que ele iria construir. Os donos juntos se reúnem e tomam uma decisão. Olha, ok, a gente topa, ou aqui a gente topa com essas condições. Olha, a gente quer, mas a gente quer que você construa um estádio assim, a gente quer que você invista dessa forma. O investidor topando, ele é anunciado, e é o que aconteceu com a gente no final de 2013. A gente foi anunciado como a 21ª franquia da MLS. A gente teve um ano, né, a mais para trabalhar. Foi no ano que a gente contratou o Kaká e emprestou o Kaká para o São Paulo por 6 meses. E no começo de 2015, o time começa a jogar na MLS. Já com o Kaká, e no segundo ano, após duas temporadas, na nossa terceira temporada, a gente inaugura o estádio que eu estou agora. O escritório do clube é dentro do estádio, Explorer Stadium. Ano passado a gente inaugura o nosso centro de treinamento com 5 campos profissionais e um mini estádio para outras 5.000 pessoas perto da Disney, onde a gente tem toda a nossa academia e o time principal. E o nosso CT antigo, que a gente dividia com o time feminino, a gente reforma inteiro ano passado, entrega no começo desse ano, ele todo reformado nos mesmos moldes que a gente tem o CT novo para o nosso futebol feminino. Porque, apesar de a gente estar falando de Orlando City, a gente tem o Orlando Pride, que é o time da Marta, é o time da Alex Morgan, é o time de 11 outras jogadoras hoje que jogaram Copa do Mundo, de futebol feminino também. Então a gente tem essas 2 franquias profissionais aqui na liga. Quer dizer, resumindo esses 6 anos do time jogando e esse projeto desde de 2013, é mais ou menos isso. E me conta só, para a gente não perder o foco, sobre o investidor, né, que hoje o Orlando City foi avaliado externamente, né, pelo investidor que comprou um pedaço do clube, né? Uhum. A última valuation provada que a gente teve, né, e a gente chama uma valuation comprovada quando você faz a valuation e alguém coloca dinheiro naquilo. Claro. Porque senão ficam esses dados de quanto vale um clube, que a Forbes sempre cita, que são muito assim, obviamente aquilo é uma coisa que tem uma ciência atrás daquilo, eles tentam mensurar aquilo da melhor forma possível. Só que, obviamente, se alguém acredita no estudo que foi feito e coloca dinheiro, aquilo passa a ser, de fato, o valor do clube. O nosso último valuation, há 2 anos atrás, foi de 550 milhões de dólares. Foi quando o investidor canadense, o fundo canadense, comprou 6% do clube. Desde então, e aí já passa a ser um estudo, a franquia está avaliada em mais ou menos 700 milhões de dólares. Hoje, né, obviamente, no pré-Covid, né? A gente nunca sabe qual que é o impacto da pandemia no negócio do esporte no mundo todo e qual que é o impacto no valor de um clube como o nosso. É mais valioso que qualquer clube brasileiro, com muito menos tempo de vida, né, Nino? E com uma estrutura, né? Quer dizer, dentro disso tem um estádio para 25.500 pessoas dentro de Downtown Orlando, esse clube, esse estádio. Metro quadrado em dólar, né? Quer dizer, assim, e 100% feito com dinheiro privado, quer dizer, dinheiro do dono e dinheiro do clube. Não tem um centavo de dinheiro público nesse estádio que eu tô agora, quer dizer, é 100% do clube, os 2 centros de treinamento da mesma forma. O tempo que vocês construíram um estádio, reformaram o antigo centro de treinamento, construíram um novo centro de treinamentos e passaram a jogar,
menos do tempo que se demora para construir um estádio no Brasil, e com dinheiro público e sem viabilidade. A coisa vai acontecer. Assim, eu não gosto muito de falar em modelo, eu gosto de falar mais em exemplo, assim, também, porque assim, a gente fala de modelo, parece, cara, então assim, vem pra cá e implementa isso aqui no Brasil e vai dar certo, em 5 anos o meu time do coração vai ter um estádio próprio, um CT, vai trazer o Kaká pra jogar, quer dizer, não funciona assim. A estrutura toda é muito diferente, quer dizer, não dá pra gente pegar um modelo de um país e implementar no outro, que não vai funcionar. E esse carro chamado MLS já está caminhando, então, quer dizer, ele vai botando para dentro do clube, já tem uma estruturação, como se fosse um McDonald's do futebol, né? Brincando. As ligas americanas são incríveis, porque elas têm um funcionamento automático. Você pluga seu time lá e ele já sai trabalhando no modelo liga, né? Incrível. Pra você ter uma ideia, Mira, aqui, eu tenho 2 reuniões por ano com todos os outros VPs de comunicação da liga, onde a gente discute tudo que deu certo, tudo que deu errado, as melhores práticas, tudo que a gente fez no ano, a gente apresenta cases nesse lugar e troca experiência com outros 29 clubes agora, né? Que a gente, apesar de jogar 29, a gente já tem um 30º clube anunciado que também participam dessas reuniões. Então, quer dizer, em vez de um só, você já tem um modelo de 30 clubes no mesmo país atuando junto. Todos os softwares que a gente compra, seja de gestão, ou mesmo os que eu uso para fazer um broadcast, ou de avaliar social media, qualquer coisa, a gente compra como liga. Então, quer dizer, óbvio que a gente consegue um preço muito mais competitivo e a gente consegue negociar muito melhor 30 clubes ao invés de um. Então, assim, o fato de ser uma liga, e no começo, como você falou, foi fundamental. Quer dizer, ter essas reuniões com várias outras pessoas que já estão na liga há tanto tempo, vários outros clubes que em mercados diferentes, mas com histórias parecidas, é o que proporciona a gente, em um ano que a gente teve do anúncio ao primeiro jogo, conseguir colocar um clube de pé. E é interessante porque vocês são sócios. Cada clube é sócio do outro. Então o benefício é comum. Vocês só são adversários dentro de campo. Isso é que eu acho que é uma dificuldade que se tem aqui, que qualquer disputa, não, indiferente se ela é dentro ou fora de campo, ela vai ser comemorada pelo torcedor, uma vez que não. Só dentro de campo que você tem que ser competitivo, fora de campo você tem que ser unido, você tem que compartilhar as boas ideias, você tem que crescer para o teu adversário crescer também e o sistema inteiro crescer junto e forte, né? E até a lisura do jogo, né, Diogo? Porque quando você é sócio, todo mundo busca a lisura, a ética. Você pode falar um pouco sobre isso, que o americano pode falar mil coisas do mercado americano, mas em termos de ética e de compliance e de preocupações éticas de quem é o dono, até se o árbitro está sendo correto nas suas marcações. Então, até que a NFL, que é o exemplo, acho que é mais forte, o cara abre o microfone para falar com o público, 80 mil pessoas no estádio, né, Deus? Você pode contar pra gente. É outro mundo, né? A arbitragem é profissional aqui nos Estados Unidos há bastante tempo, no próprio soccer, né? No nosso futebol tradicional, que já são pessoas que trabalham e são até a profissão delas é ser árbitro de futebol. Não estou entrando no mérito da qualidade ainda, porque também tem seus problemas. Não é que o cara, só por ser profissional, ele é um baita árbitro. Não, a arbitragem aqui tem seus problemas, assim como tem problema no mundo inteiro. A gente foi a primeira liga que colocou o VAR, por exemplo, assim, profissionalmente. De fato, a gente já tem VAR há 2 temporadas e meia. A gente já está indo para um segundo estágio, onde todas essas imagens vão para um lugar único, como é na NBA, como é na NFL, para a decisão ser uniforme. Mas falando de gestão, de compliance, é exatamente isso. Quer dizer, a gente é uma empresa privada. E aqui nos Estados Unidos, as regras de compliance em empresas privadas, elas são muito parecidas com o que é, por exemplo, na vida pública no Brasil. Qualquer tipo de corrupção numa empresa privada, você passa para cadeia. Se eu fizer uma negociata com qualquer TV, com qualquer patrocinador... Empresário de jogador, não é que eu vou ser mandado embora. Eu vou ser preso. Isso é crime nos Estados Unidos. Então isso já é um fator... Práticas comuns do futebol brasileiro são inaceitáveis na MLS. Em qualquer empresa americana. Não estou falando que aqui só tem santo, mas aqui tem algumas regras que impedem quem não seja correto, não só de perder o seu emprego, que acaba sendo a maior punição no Brasil. Aqui a maior punição é você ser preso, e ser preso por um bom tempo. Não é que você vai passar lá uma semana na cadeia e vai sair.
dependendo do crime, do tipo de corrupção que você fizer, é bastante tempo de cadeia. A gente viu até alguns players aí da própria FIFA que foram pegos aqui nos Estados Unidos e sujeitos à lei americana que ficaram presos por um bom período. A Liga fiscaliza de alguma forma isso ou essa administração de compliance ela é exclusivamente do Departamento de Justiça americano? Não, eu não sou advogado nele, então eu não sei assim, exatamente como isso funciona. Só que a Liga tem assim, as políticas de compliance como um todo, onde todos os times assinam. A Liga audita, assim, não só os números, como todas as práticas que a gente faz. Por aquilo que você falou no começo, a gente é sócio. O Flávio, que é dono do Orlando City, ele é dono de 1/30 da Liga. Então, tudo que está acontecendo na Liga e todas as vendas que estão acontecendo na Liga dizem respeito ao lucro dele, à participação dele nesse negócio como um todo. Então, é direito dele, tem todas as regras e tem todas as aberturas e todas as transparências para que ele, como investidor, consiga checar isso. E é uma coisa que eu brinco aqui nos Estados Unidos, que, cara, não tem nada mais comunista do que uma liga americana, né? Quer dizer, toda... O desespero das pessoas, né? Eles não conseguem entender. Não. É bizarro, né? Que você fala assim, pô, mas nos Estados Unidos, né, cara, é incrível, porque, assim, todos os nossos grandes contratos são divididos hermanamente, parte do nosso ticket é dividido hermanamente com todos os clubes, não tudo, quer dizer, claro que todos os clubes se conseguem ter uma gestão melhor, eles são mais lucrativos, sem dúvida nenhuma. Venda de camisa, as que a gente vende localmente, ela vem mais para o clube, o que vende nacionalmente, em retails nacionais ou pelo website, tem uma divisão diferente entre todos os clubes. Vende também. Oi? Seria algo como... né? Não entendi, Nilo, cortou. A parte da Liga também vende produtos das franquias. Exatamente, o site da Liga vende produtos e aquilo também é dividido entre todos os clubes. Então, a gente tem várias receitas que são divididas entre os clubes e, obviamente, com várias regras para que esses donos sejam informados do que está acontecendo. É o Flamengo recebendo o mesmo do Fortaleza, desde a venda da camisa até a televisão. É uma coisa muito louca, mas é uma realidade do mercado americano, é muito legal. Ia ser, assim, o Fortaleza não seria o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza e ao Flamengo. Assim, seguindo isso desde o começo da história, o Fortaleza não teria o tamanho do Fortaleza, nem o Flamengo talvez o tamanho do Flamengo, mas mesmo sendo assim, gestões diferentes e um clube mais vitorioso que o outro, nacionalmente ou internacionalmente, ele teria receitas maiores, sim. Quer dizer, existem proporções e existem receitas que são só do clube. O Dallas Cowboys, o próprio Yankees tem essa diferenciação com o próprio estádio, marketing, mas o que tange a liga, eles conseguem dar uma certa estruturada, né, Diogo? Não, sim. E assim, obviamente, as camisas que eu vendo localmente são minhas, os nossos patrocínios, a gente tem 42 patrocinadores, são do clube, tá? Um só na camisa, agora tem 2, né? Tem um patch na manga também, mas todos os outros com as ativações que a gente faz, mas todos eles são lucros do próprio clube. Alguns contratos são nacionais da liga, então se você tem uma boa gestão na MLS ou em qualquer liga americana, você vai lucrar mais do que outros times. Quer dizer, não premia quem não faz nada. E Diogo, me fala uma coisa, até aproveitando, né, a questão da Covid, como é que está seu dia a dia? Eu sei que vocês estão fechados ali no resort, né? Vocês podem contar pra gente esse projeto que a MLS criou, mas no dia a dia, o que mudou efetivamente sem o jogo e o seu trabalho em termos práticos com a Covid, né? Porque eu acho que é um tema que a gente não pode passar em branco, né, nesse bate-papo. Não, claro, a mim mudou tudo. Como eu já falei em outras oportunidades nesse período, assim, eu não gosto de falar de nada positivo dessa pandemia, porque, cara, tem muita gente morrendo, muita família perdendo gente, não tem nada de positivo nisso, nada. A gente não vai sair melhor disso, a gente não vai ter nada positivo nisso, e realmente isso é uma tragédia global. Mudou tudo. No dia 12 de março, que eu lembro muito bem, a gente tinha um jogo no dia seguinte, aqui no nosso estádio, e veio a ordem de manhã da liga que estava suspenso, 2 da tarde já não tinha mais ninguém aqui no estádio, no escritório, estava todo mundo em casa. No dia seguinte, a gente, fim de semana, segunda-feira, acordo, e eu tive, cara, novamente a sensação de ser um estagiário de novo. Que é aquela sensação de você acordar e falar assim, cara, o que eu vou fazer, né? Porque tudo que a gente tinha pronto, jogado no lixo, vários desafios pela frente, a gente não tinha jogador, a gente não tinha jogo para entregar para o patrocinador, e eu tive que retomar todas as estratégias de entrega para patrocínio em poucos dias.
foi uma experiência aí sim muito bacana, com toda a nossa equipe, de várias coisas muito criativas que a gente fez, baseado em 2 pilares. O primeiro é com a comunidade. A gente precisava, e parte da nossa pequena história em Orlando é muito próximo da comunidade. Para quem já veio para Orlando sabe que a gente é o time da cidade. Por mais que o Magic esteja aqui há quase 30 anos, ele é muito mais visto pelo que a Orlando representa para fora do que para o que Orlando é, com todo respeito ao Magic. É uma franquia enorme, muito bacana e muito querida aqui dentro, mas em termos de imagem, a gente é mais aquele time da cidade. É muito mais comum você ver camisa e bandeira do Orlando City na janela do que do próprio Magic, para vocês terem uma ideia. Então foi muito importante para a gente ficar perto da comunidade. E criamos várias coisas para educar as pessoas sobre o que estava acontecendo e como elas podiam se prevenir. Muita campanha para ajudar frontliners, né, as pessoas que estavam de fato combatendo a pandemia, e muita coisa para tentar salvar os negócios que dependiam da gente de alguma forma. Bares, restaurantes, a gente fez plataformas que as pessoas podiam doar, fazer a marcha ao estádio virtual para poderem receber o dinheiro, e onde você parava quando você vinha para o jogo, você comprava algumas coisas virtuais nesses lugares para poder manter esses lugares funcionando. E o outro pilar muito importante que a gente teve é trazer um sorriso para as pessoas. Isso foi uma coisa que a gente desde o começo falou, cara, se a gente conseguir tirar essas pessoas meia hora por dia de tudo isso que está acontecendo em volta delas, a gente vai ter sucesso enquanto clube de futebol. Então a gente fez vários projetos, vários conteúdos para conseguir, por 90 minutos por semana ou por 30 minutos por dia, a gente conseguir tirar essas pessoas disso, elas terem algum tipo de entretenimento com o clube. Então foi baseado nesses dois pilares a nossa ida pelo Covid, até chegar agora nessa volta que a gente está tendo na Disney. Todos os times da MLS estão, exceto um, né, o Dallas, eles tiveram problema de contaminação e ficaram de fora do torneio. Quase todos os times da MLS estão dentro da bolha aqui em Orlando, num hotel dentro da Disney, treinando todo mundo no mesmo lugar, jogando a competição começa amanhã, todo mundo vai jogar no mesmo local, e uma forma que a Liga encontrou de retornar via esse torneio agora, e a gente já começa a discutir a volta de fato aos mercados já em final de agosto, começo de setembro. Um ponto que eu acho que é muito importante e reflete esse sucesso do Orlando em tão pouco tempo é que tudo sempre foi tratado de forma profissional. Tudo através de um planejamento estratégico, a sequência desse planejamento estratégico, ou seja, pensar em longo prazo e ter a possibilidade de trabalhar em longo prazo. E a gente vê aqui no Brasil que isso não acontece. E boa parte das desculpas sobre esses aspectos eu não tive tempo de conseguir isso. Eu não tive tempo de mostrar o que eu tenho para mostrar por conta do curto espaço de tempo que eu tenho para trabalhar aqui. Por que isso dá tão certo, Pocho? E no Brasil, mesmo com 2 mandatos, que dariam 6 anos ou 8 anos, não se tem esse sucesso com a administração do futebol? Cara, primeiro, assim, o que eu acho que a grande diferença do nosso modelo aqui é que a gente não se preocupa com política. O Diogo, de vários clubes no Brasil, e eu tenho contato com muita gente, eu tenho vários amigos dentro de vários clubes, em vários lugares no Brasil e fora do Brasil. O cara, primeiro ano que ele entra, ele se preocupa em entender o que está acontecendo, né? Porque, assim, as pessoas saem do clube, você entra e ninguém tem muito, assim, poucos tem alguma preocupação, alguma governança, alguma sucessão. De repente o cara pega o laptop que está nessa mesa, vai embora, você chega aqui e só tá a mesa. Você tem que colocar o seu laptop e o que está acontecendo no clube. Ele vai embora e leva o que ele fez, né? Não deixa nada. Não deixa nada. Esse problema não deixa nem dinheiro. Então, assim, é quase um ano para você entender o que está acontecendo, um ano para você fazer seu trabalho, e o terceiro ano para pensar na reeleição. Então, mesmo com 2 mandatos, como você falou, 3 desses anos, quer dizer, 2 pensando em reeleição e aquele primeiro que você ficou para entender a casa, é praticamente perdido. E recebendo o conselheiro na sala, dando pitaco no marketing. Né? É isso, é aquele negócio assim, em um clube político, e não tô falando de todos os clubes, não estou citando exemplo nenhum, mas falando em geral... Tem vários marcos que conseguiram se blindar, mas não é fácil.
Não é fácil, e muitas vezes, assim, o marketing do clube é aquele cara que é o filho do dono, do cara da sauna do clube, que tem os votos daquela sauna, e cara, é aquilo que já falei em outros momentos. E daí tem o cara de comunicação, é o cara que tem os votos do tênis, e o cara de patrocínio, é o cara que tem os votos da bocha, e daí esses caras se juntam com alguma vaidade e tal, e, putz, e fazem uma gestão. Isso tem mudado muito no Brasil, tem muita gente profissional trabalhando em clube, tem vários departamentos de futebol, de marketing, de comunicação, que são muito profissionais no Brasil, só que mesmo esses ainda dependem de política, nem que for no tempo. Quer dizer, hoje aqui eu consigo planejar esse ano, eu consigo planejar o meu ano que vem, e eu consigo planejar daqui a 5 anos. Não estou dizendo que daqui a 5 anos eu vou estar aqui. Mas isso aqui é uma empresa. Se o Diogo sair, o Diogo tem que deixar o planejamento pronto para os próximos 5 ou 10 anos. Então quem assumir o meu lugar daqui a 3 anos, se eu for para outro clube, 2 anos, amanhã, se alguém me convidar para ir para um outro lugar, o mercado do futebol é super dinâmico, quem assumir aqui, assume até o laptop, porque esse laptop é da empresa que eu estou falando com você. Então todos os arquivos estão aqui, todos os planejamentos estão aqui. Eu como profissional, isso está no meu contrato, eu tenho que fazer uma transição para a próxima pessoa. Então primeiro, ele não começa do zero e ele já começa com o caminho pronto. E o dono não vai mudar, o presidente não vai mudar. Então assim, ele consegue chegar aqui, ele não vai precisar de 1 ano para entender o que está acontecendo. Sendo um bom profissional, em 2 semanas de transição aqui, ele já começa a pegar o barco com os erros e acertos que eles vão fazer no começo, mas o barco continua. Eu falo assim, aqui é despesa administrativa, e no mundo empresarial, e nos Estados Unidos, como bem colocado aqui, que é igualzinho ao mundo empresarial, você tem, na verdade, uma visão que ao invés de ter despesa, e mais do que esse papo de investimento, você tem uma estrutura organizacional para trabalhar, quer dizer, é uma organização. Então, o Diogo pode contar, ele tem telemarketing ativo, ele tem atendimento ao season ticket holder, ele tem ativações dos patrocinadores, então é como uma empresa e seus departamentos, né, Diogo? A gente tem aqui, desde o começo do clube, a gente implementou o Salesforce, que é uma ferramenta de CRM e de gestão. Cara, virou um mantra no clube. Tudo e qualquer dado que exista nesse clube, seja qualquer pesquisa que a gente fez, seja qualquer venda de ticket, seja qualquer atendimento no telefone, sendo uma credencial que a gente deu para um jornalista, qualquer dado que exista nesse clube está dentro do sistema. Então, é minério, isso aí é uma mina de ouro. É o petróleo, né, digital. Então, assim, é isso que faz o clube valer dinheiro. É essa capacidade de a gente entender e pessoas que estiverem aqui, independente de quem seja, conseguir tomar decisões, porque os dados estão aqui, se a pessoa for um bom profissional, se a pessoa estudou, se ela sabe ler dado, os dados estão aqui. Do meu computador aqui do lado eu acesso, sim, como executivo, eu tenho acesso a tudo, eu acesso a qualquer coisa. Então, assim, eu posso tomar decisões baseadas em dados, eu posso tomar decisão baseada no histórico. Novamente, eu consigo ver o que aconteceu lá atrás muito rapidamente, assim, é muito difícil... uma decisão, né? É muito difícil ter algum esqueleto no armário aqui, porque tá tudo no computador. Então, se você, obviamente, as pessoas têm por nível, você tem acessos a determinadas informações ou não, só que as informações existem, elas estão lá. E, novamente, a beleza de ser um clube jovem é que a gente já começou nesse sistema. Então, já nasceu nesse sistema. Então, assim, desde o meu ano 0, a gente já tem todos os dados dentro do sistema. Então, isso tipo, seria a geração alfa dos clubes, né? Você tem a Y, você tem a Z, você tem a alfa. A alfa que nasceu agora, 2011 em diante, é isso. É isso, a gente já tá nisso. Então, assim, não é que, alguém teve que entrar naquele arquivo morto, cheio de papel, cheio de coisa, aí teve que digitalizar os dados, botar num sistema, e novamente, aí você troca o presidente, o cara faz um acordo com uma outra empresa, troca o sistema, vira um Frankenstein em 3 gestões. Isso não acontece aqui. Então, eu acho que isso, em termos de gestão, é a beleza do modelo de você ser uma empresa e ter um dono. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura do Orlando, vocês já estavam contratando, inclusive, uma equipe para compliance. Uhum. Não, a gente trouxe uma pessoa da liga, que é responsável pelo compliance do clube, que já tem toda a visão e tudo que ele aprendeu trabalhando na própria liga, ele trouxe para cá. E, aliás, quem nos ajudou a contratar e trazer esse profissional foi a própria liga. Olha, vocês precisam de fato uma pessoa assim, a gente tem uma pessoa aqui no nosso departamento,
e nos indicou, e a gente contratou, e essa pessoa está aqui já tem um tempo nos ajudando com isso, nos ajudando a estar compatível com todas as regras da Liga. Deixa eu só insistir nesse assunto, porque eu acho que é bem importante. Você está nos Estados Unidos, onde tudo é muito regulado, é tudo muito obedecido, é tudo muito... efetivamente ele funciona, tá? Porque ainda tendo a Liga como órgão controlador, você precisa ter internamente alguém que trabalhe com compliance. Eu pergunto isso porque muitas vezes, e eu sou um cara que trabalha com compliance, sei da dificuldade que o esporte tem em aceitar isso, por que eu preciso ter alguém dentro de casa se eu já tenho os órgãos reguladores, a Liga que administra isso? Qual a importância deles para o Orlando City? A gente não pode esquecer que a gente é uma holding, né? A gente tem 3 times embaixo da gente. A gente tem o Orlando City, que está na MLS, a gente tem o Orlando Pride, que está na NWSL, e a gente tem o OCB, que é o nosso nosso time B, que está na USL. Quer dizer, a gente é uma holding com 3 times embaixo da gente, a gente é uma empresa, e obviamente que as regras de compliance que a gente tem que seguir nas 3 ligas diferentes são diferentes. E mesmo como empresa, a gente precisa ter as nossas próprias regras. Então, por isso, no nosso caso, é importante. Talvez clubes menos sofisticados, se a gente pode usar essa palavra, holdings menos sofisticadas, talvez possam depender só do trabalho que a Liga faz e lidar bem com isso. Talvez tenha alguma pessoa um pouco mais júnior do que a pessoa que a gente tem aqui para só seguir as determinações do que a Liga impõe, só que grupos um pouco mais sofisticados, eu acho que, cara, é fundamental a gente ter uma pessoa nossa. E essa questão que você comentou também, né, sobre a gestão das deficiências, né, quando eu olho para o Brasil e olho você falando, não só de compliance, mas mesmo nessas questões relacionadas a entregas, né, que eu vejo você falando muito sobre entregas, e as entregas para o torcedor, claro, mas a entrega para o patrocinador. E aqui nós não vemos esse discurso, sabe, Diogo? Eu queria aproveitar, eu sei que nós temos aí alguns minutos ainda para discutir, eu queria ouvir um pouco o seu trabalho efetivamente, que é essa questão das entregas, porque aqui o patrocinador às vezes está brigando com o clube, até rescinde um contrato quando tem, né, um problema como a pandemia, e eu sempre tenho a tese de que se você é um bom produto, se você tem que dar boas entregas, ele jamais vai cortar vendas, vai cortar a fidelização de consumidor. Então conta pra gente como é que é o trabalho do Diogo e da comunicação e do marketing nessas entregas em tempos de pandemia, porque não tem jogo, ou não teve jogo até agora, e vocês continuaram trabalhando ativamente. A gente é muito focado em 2 coisas. Primeiro, a gente tomou a decisão desde o começo do clube de não ter agência. A gente faz tudo em casa. Qualquer coisa que você veja com a marca do Orlando City, em qualquer plataforma, ela foi feita aqui dentro pela minha equipe de comunicação e pela equipe de marketing. Isso é feito por quê? Porque a gente consegue prestar uma consultoria para todos os nossos patrocinadores. A gente consegue fazê-los entender o quanto importante é o uso da nossa marca, como eles podem fazer a melhor ativação. E o briefing que eu dou para todo mundo que trabalha comigo aqui dentro é que, obviamente, a gente tem que atender o nosso torcedor, obviamente a gente tem que dar todo o conteúdo para ele engajar, e é isso que vai trazer o resultado do patrocinador, não o que o patrocinador quer, mas o que o nosso torcedor vai engajar com aquilo para trazer a resposta para o patrocinador. O patrocinador não entende o nosso produto muitas vezes, o patrocinador não é especialista em esporte ou em futebol ou em Orlando City. A gente tem que ter uma equipe para prover essa consultoria para eles e fazer eles ativarem, porque no final do dia eles vão ter um resultado melhor e eles vão renovar o contrato, aumentar o contrato com a gente. Só que toda essa entrega para o nosso patrocinador, para o nosso torcedor, o nosso mantra aqui é engajar com o patrocinador. Tudo que a gente feito aqui é pensando em entrega para patrocínio. Já assim, o que eu falo para minha equipe é assim: a gente não está aqui para ganhar Emmy, a gente está aqui para ganhar o Pulitzer da comunicação. A gente está aqui para ser um clube eficiente, um clube que entrega para o torcedor e para o patrocinador. É esse link que o departamento de comunicação, o departamento de marketing tem que fazer. E na pandemia não foi diferente. A gente se viu como os jogadores do clube. Os jogadores não estavam jogando. O patrocinador não podia contar com aquela entrega dentro do campo, não podia contar com placa, não podia contar com comercial, não podia contar com pre-game ou post-game, porque isso não ia existir. Ele teve que contar com a nossa criatividade, tudo que a gente criou nesses 3, 4 meses quase que a gente ficou parado para conseguir fazer isso. E só dando um pequeno exemplo de como isso é possível com criatividade, eu vou falar, esquecendo um pouco o Orlando City e o Orlando Pride.
Como algumas pessoas sabem, a gente foi, assim como aconteceu com o Dallas na MLS, a gente foi o time da NWSL que não jogou o torneio, não está jogando o torneio, porque a gente teve alguns casos positivos aqui em Orlando antes de viajar. E a gente teve que tirar o nosso, por questão de segurança, a gente teve que tirar o nosso time do torneio da NWSL. A gente transformou toda a plataforma digital do clube em uma plataforma de torcedor de todos os outros clubes da liga, e a gente faz campanhas antes dos jogos para decidir para quem que o Orlando Pride vai torcer naquele próximo jogo. A gente teve um engajamento nas 2 primeiras semanas de competição quase 3 vezes maior do que a gente teria na competição, pelos estudos que a gente fez que a gente teria na competição, e quase 10 vezes maior do que os outros clubes estão tendo na própria competição. Quer dizer, a gente é o clube que está entregando mais para os patrocinadores sem ter ido para Utah. Só com uma estratégia mudando, só com o conteúdo que a gente fez, a gente consegue interagir com todos os outros clubes que estão jogando, porque eles acabam fazendo campanha para nossa torcida e para nossa plataforma, que é super forte. Aí simpatia, vem uma simpatia generalizada. Isso. Simpatia generalizada, e assim, o futebol feminino é um movimento, né? Talvez não, eu tenho quase certeza que essa estratégia não daria certo com o Orlando City, porque é diferente, o nosso público do Orlando City é diferente. O futebol feminino aqui nos Estados Unidos, em vários outros lugares, ele é um movimento. Ele é uma coisa que as pessoas querem que tenha um sucesso, que elas querem que os outros times se ajudam muito, as jogadoras se ajudam muito, são muito unidas em pró do futebol feminino, da causa do futebol feminino, em promover isso, em tornar isso ainda maior, que já é bastante relevante aqui nos Estados Unidos. Então a gente aproveitou esse movimento todo, congregou esse movimento todo e teve um resultado muito maior do que a gente esperava, que nossos patrocinadores esperavam. A gente recebeu uma carta ontem da comissária da Liga dizendo o quão importante está sendo o nosso trabalho, quão importante está sendo a promoção que a gente está fazendo para o próprio torneio que a gente não está participando. Muito legal. Não, muito legal. Um ponto que você colocou que eu acho que é muito importante, nós conversamos um tempo atrás, 2 semanas atrás, vou deixar até o link aqui em cima, com a Emily. A Emily Lima foi técnica da seleção brasileira, passou pelos Santos, etc. E a gente trouxe na discussão o case Orlando Pride, que é uma questão de independência do Orlando City. E eu gostaria de entender também qual ponto é independente. A parte financeira, a arrecadação, os patrocinadores, porque quando a gente teve, eu até comentei no programa que a gente conversou, eu comentei que a estrutura do vestiário muda para Pride, a loja muda completamente para Pride, parece que você não está no Orlando City, você está no Orlando Pride, e vocês conseguem fazer isso muito bem, mas o que mais tem de independência nessa administração do feminino? O que eu gosto de explicar são 2 clubes que têm o mesmo dono, ponto. Eles têm estruturas diferentes, eles têm competições diferentes, eles têm patrocínios diferentes, eles jogam com equipamento esportivo diferente, porque as ligas são diferentes, e obviamente a gente tem sinergia entre os departamentos. Eu sou o vice-presidente de comunicação do Orlando City e do Orlando Pride. Existem pessoas que trabalham comigo que só trabalham para o Pride, só trabalham para o City, e outras pessoas que trabalham há várias pessoas que trabalham para os 2 clubes. Obviamente, enquanto uma empresa, a gente tem uma sinergia e por isso a gente consegue aumentar o nosso resultado tendo 2 times que podem ter algumas sinergias, só que são 2 clubes completamente diferentes. Em dia de jogo, quando você disse, o vestiário muda, é um vestiário do Pride, completamente do Pride. O estádio é muito digital, você teve aqui, você conheceu, então a gente consegue mudar digitalmente muita coisa, e tudo que é estático é igual para os 2 times. Se você for no escritório que eu estou agora, a mesma quantidade de logos do Orlando City tem do Orlando Pride. A mesma quantidade de fotos de jogadores do Orlando City tem do Orlando Pride. A mesma quantidade de camisas em suítes que tem do Orlando City tem do Orlando Pride. Então a gente trata a igualdade, é levado muito a sério aqui dentro. A gente entende que são 2 negócios diferentes. A gente não pode gastar ainda no Orlando Pride o que a gente gasta no Orlando City. Porque o tamanho, o tempo da liga é diferente, o momento da liga é diferente. Assim como o Orlando City, a gente o Atlanta, por exemplo, eles têm um time de NFL e um time na MLS. Eles gastam mais no time da NFL, eles podem gastar mais no time da NFL. A NFL está num estágio completamente diferente da gente, não é uma questão de igualdade de gênero, é uma questão de capacidade de investimento e momento daquele negócio. Eu tenho certeza que a NWSL, quando ela completar 25 anos,
ela muito provavelmente vai estar no estádio, ou um estádio maior do estádio que a gente tá hoje. Só que ela não tem esse tamanho, essa idade ainda, e essa capacidade de investir. Então a gente tem que ser compatível. Tudo que não é da parte de negócio e a parte de, obviamente, dessa diferença que eu acabei de falar, a gente trata de forma absolutamente igual. O CT do time feminino em Sanford, que é ao norte de Orlando, com a reforma que foi feita, ele está muito melhor do que o CT que os jogadores jogavam até ontem. E ele é muito parecido, aliás, se você vê foto dos dois, você não sabe onde você está, com o CT novo dos homens. O CT novo dos homens é maior porque a gente congrega toda a parte da academia e do Orlando City B, que é um time, por mais de estar numa terceira divisão, ele tem jogadores, ele tem um ginásio, ele tem campos, ele tem a mesma coisa que outros times profissionais. Então, em termos de tamanho, ele é diferente, só que em termos de estrutura, ele é absolutamente igual. Inclusive, nós temos um quadro, Coach, que é o número da semana. Pois é, falando de futebol feminino, um número muito legal que a FIFA divulgou anteontem, recentemente, desculpa, né? Então, um número muito interessante que a FIFA divulgou recentemente sobre o impacto econômico e social do Mundial ocorrido na França, o Mundial Feminino. Segundo dados da FIFA, impactou em 284 milhões de euros. É importante lembrar que foram poucas sedes, né? Não dá para comparar com uma Copa do Mundo masculina. E, olhando, né, a média, esse gasto, né, do torcedor, sendo francês e estrangeiro, foi um valor médio de 142 euros por torcedor. Então, desde o ingresso, com os impactos em comida, bebida, hospedagem, transporte. Então, fica aí também um registro econômico, um impacto importante antes da pandemia para a França, que acabou impactando positivamente no seu PIB. Não, e eu consigo ver isso mesmo, assim, porque, cara, assim, eu fui impactado pela Copa do Mundo feminina. Cara, eu assistia aos jogos, assim, como se fosse Copa do Mundo masculina, assim, minha TV no meu escritório estava ligada em todos os jogos, o pessoal no escritório vendo todos os jogos, a gente tem muita gente de outros países aqui, todo mundo acha que a gente é um clube muito brasileiro, a gente é só em 6 brasileiros aqui no escritório, parece mais que a gente é muito barulhento, mas tem colombiano, tem venezuelano, tem francês, tem sueco, tem um monte de gente de outras nacionalidades torcendo, cara, era um clima de Copa do Mundo. O nosso restaurante oficial, que fica a algumas quadras do estádio, é um lugar de 2 andares aqui em Downtown Orlando, lotado todos os jogos de torcedor torcendo, cara, foi muito legal. E ontem eu vi, só pra gente falar de futebol feminino, uma apresentação no World Football Summit, que tá rolando online, né, organizado pelo Ronaldo, pelo pessoal da Octagon. E eu vi uma apresentação de futebol feminino, e até uma das mulheres que estavam lá, ela era a Ornella, que trabalha para a FIFA junto com o futebol feminino, e, cara, os dados que elas mostraram, a percepção da FIFA do futebol feminino, eu acho que, de novo, em alguns anos, e como qualquer negócio do mundo demanda tempo, a gente vai ver um crescimento em alguns mercados, em mercados mais maduros, ou que aceitem melhor o futebol feminino, muito legal, muito compatível, e vai ser, de fato, vai mudar essa percepção que tem em alguns lugares, inclusive no Brasil, que o futebol feminino é um projeto social, né? Cara, a gente tem o futebol masculino, então a gente tem que dar essa oportunidade para as meninas também. Uma obrigação legal, o que é pior, né? Uma obrigação legal. Obrigação legal, um projeto social, é uma obrigação legal agora no Brasil, quer dizer, resolvendo uma canetada, né? Obrigando as pessoas a fazer o investimento nisso. Eu acho que quando você vê isso como uma oportunidade, quando vê isso como um negócio, e que vários grupos se juntam com essa mesma visão, porque não adianta um clube sozinho no Brasil ter essa visão e o mercado inteiro não ter, porque ele não vai sobreviver, precisa do mercado para qualquer negócio sobreviver, cara, tem futuro. E a própria visão da FIFA ontem deu para ver que eles veem isso com o futuro, o que está acontecendo nos Estados Unidos vê com o futuro, tem várias ligas na Europa rolando e com bastante sucesso, estádios com bom público, patrocínio, as boas jogadoras indo para esses mercados. Cara, eu vejo um baita futuro no futebol feminino. E como é que é o consumidor de fora dos Estados Unidos, tanto para o Orlando City quanto para o Orlando Pride? Tem bastante consumidor que consome o Pride na prática de futebol de vocês. É mais Orlando City ainda? E por que tu acha que a gente não consegue fazer a internacionalização da marca
dos clubes brasileiros, porque muita gente criticava quando nas entrevistas o pessoal do Liverpool falava eu nunca assisti um jogo do Flamengo, eu não sei quem é Flamengo. Ele nunca teve oportunidade de assistir um jogo do Flamengo, ele não está menosprezando. Ele está falando uma realidade. A Liga Brasileira não passa nos Estados Unidos e a Libertadores passa só em canal hispano. Quer dizer, se você fala espanhol, ou se você se interessa se você tem esse canal, né? Se você tem que falar espanhol, você tem que ser um hispano para comprar esse canal, são pacotes que não são baratos, então as pessoas que não falam espanhol não têm esse canal em casa, então praticamente também não passa aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, o americaninho que ama soccer nunca viu o Flamengo e River. Não sabe do que estamos falando. E a Premier League passa em canal aberto aqui. Então, assim, os times, o americano torce, ele torce para a MLS e ele torce para o time da Premier League. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil vem perdendo mercado para times da Europa, vem perdendo mercado para outras ligas, incluindo a MLS, na sua pequena parcela, mas vem perdendo um pouquinho de mercado para a gente, vem perdendo para a NFL, vem perdendo para a NBA, vem perdendo para a La Liga, vem perdendo para a Bundesliga. Bom, a gente vai passar a tarde inteira aqui falando o nome de liga que está no Brasil. O Albert, que eu citei no começo do nosso papo, que antes da gente entrar no ar, que a gente daqui a pouco vai montar uma dupla sertaneja, que a gente participa de um monte de live junto, que é o delegado... Já temos que convidar o Alberto para o bate-papo. Não, cara, brilhante, inteligentíssimo. Ele é o delegado da La Liga no Brasil, quer dizer, a La Liga tem um escritório no Brasil, a La Liga tem um escritório em Nova York, a La Liga tem escritórios em vários lugares do mundo, Oriente Médio, eu sei, tem na em Buenos Aires. Ele está em São Paulo e tem outra pessoa em Buenos Aires. Olha a importância que ele dá para cada mercado. Para cada mercado. E o Brasil não tem mercado, não tem escritório em lugar nenhum. Não faz bons contratos de transmissão em lugar nenhum. Não leva isso, não promove isso. A gente fica nessa soberba que é o melhor futebol do mundo dentro da nossa própria bolha. E assim, os nossos filhos vão deixar de ser torcedores dos nossos times de coração, dos times de coração que eles quiserem? Não. Vão torcer por pena, né? Vai acabar torcendo por pena. Pai, tá bom, vou torcer porque senão você vai ficar triste. Todo o dinheiro, pouco dinheiro que meu pai tinha, e chegava até em mim, eu sou de uma família de 3 filhos, um pai jornalista, um casal de jornalistas, quer dizer, a gente sabe que, cara, assim, nunca passei necessidade, mas uma infância de classe média baixa, classe média. Então, assim, o pouco dinheiro que chegava em mim nessa escala, eu sou o filho mais novo, era 100% pro Santos, eu era fanático pelo Santos. Então, assim, a única camisa que eu tive era do Santos, a bola era do Santos, o time, o ingresso, quando eu podia ir, meu pai era fotógrafo da Placar, então a gente dava um jeito, eu acabava entrando para ver o Santos sem ter que pagar, e tudo era pro Santos. O Diogo de hoje no Brasil, por mais fanático que seja o pai, ele é 60% Santos, porque ele vai dar 5% pro 49ers na NFL, ele vai dar 5% pro Chicago Bulls, ele vai dar 5% pro Barcelona, pro Chelsea, para tudo, e assim, essas ligas estão chegando no Brasil, as pessoas estão torcendo, estão consumindo. Só que esses 40% que o Santos perdeu, e eu estou usando o exemplo do Santos porque é meu time, só para ser o Diogo, ele não está buscando lá fora. Ele não está na Europa, ele não está nos Estados Unidos, ele não está na Ásia, ele não está no Oriente Médio, ele não está na África, ele não está na Oceania, ele não está em lugar nenhum. Então, assim, a gente está perdendo os 40% para outras ligas e não está reconquistando. A La Liga não saiu da Espanha porque ela quis, ela saiu da Espanha porque ela estava sendo atingida na própria Espanha. E que ela viu essa necessidade, essa oportunidade, e assim como eles fizeram na época da colonização, eles saíram colonizando o mundo. Cara, a gente passa no Brasil pela ESPN e pela plataforma da DAZN. Tem 2 potências que transmitem a MLS do nosso tamanho. 2 de 4, 2 de 5. Que transmitem, cara, toda semana você pode ver 2 ou 3 jogos da MLS no Brasil, em plataformas relevantes. E a gente não vê isso aqui. A camisa do Orlando City, não é difícil você ver uma camisa do Orlando City no Brasil. Cara, a gente tem escolinha no Brasil, a gente tem uma escolinha de um quarteirão na Moca. Um negócio enorme, maior do que o próprio Juventus na Moca. Tem uma escolinha do Orlando City lá, a gente tem escolinhas em outras 5 cidades do Brasil, a gente tem em Brasília, uma escolinha maravilhosa lá, com todo um projeto muito bacana de futebol, com educação de criança. Mas a gente faz dinheiro no Brasil, e essas crianças estão crescendo, jogando com a nossa camisa. Novamente, elas não vão deixar de ser corintianas, santista, São Paulino, palmeirense na Moca. Só que, cara, eles estão consumindo, eles estão dando dinheiro, não é pro Juventus da Moca, eles estão dando dinheiro pra gente. Os Estados Unidos, ele consegue se adaptar
e transformar o negócio cada vez mais comercial. A própria NFL ela foi se adaptando e criando intervalos no meio do jogo, criando espetáculos no meio do jogo, mudando algumas regras, inclusive essa do árbitro, não só por conta da transparência, mas para trazer a torcida para esse espetáculo, colocar no alto-falante que ele está explicando, e a NFL foi se adaptando. Você vê alguma possibilidade disso acontecer com futebol ou não? Futebol é amarrado, esses são os intervalos, não haverão outras pausas e é isso. Não, tem. É lógico que a gente, assim, a NFL faz o que ela quer, porque ela é um esporte em si só. Dentro dela, ela muda as regras, ela coloca é o que ela quer, coloca microfone onde ela quer e todo mundo ali assina aquilo e vamos jogar. A gente tem a FIFA, a gente tem a UEFA Soccer, a gente tem a CBF no Brasil, a gente testa muita coisa em jogos amistosos. O All-Star, a gente já teve goleiro sendo entrevistado no meio do jogo, a gente já teve juiz com câmera tipo no óculos, aquele tipo um Google Glass, sem as lentes, obviamente, para toda essa interação com o juiz ser feito. E nesse projeto que a gente está fazendo agora, com toda a flexibilização que a FIFA deixou fazer nesse momento de pandemia, cara, vocês vão ver uma transmissão na MLS completamente diferente do que a gente já viu até hoje. Muita coisa que você vai ver na TV não existe na vida real, muita coisa feita por computador em volta, muito acesso, muita câmera onde nunca teve câmera, porque tinha torcedor ou tinha regulação que não podia botar câmera. A gente vai ter drone passando em cima do campo de jogo, coisa que não pode quando você tem torcedor na arquibancada. A gente vai ter muito acesso ao bastidor. Essa própria bolha que a gente chama está sendo transformada numa bolha de conteúdo, num Big Brother do futebol. Então todos os times da liga no mesmo lugar está gerando muito conteúdo, e conteúdo que a gente vai usar durante o torneio todo. Então a gente tá se adaptando muito a coisas que a gente pode. Só que, obviamente, ligas como a NBA, com a força que ela tem no basquete do mundo, apesar do basquete ser um esporte global, e com a NFL, que é um esporte em si só, eles têm uma liberdade muito maior do que a gente para criar esse tipo de coisa. Legal. Para finalizar, coach, nós temos um quadro que se chama Ping Pong. Tiro rápido. Combinado? Vamos lá. Profissionalização. Cara, é fundamental. Ou faz ou some. A gente acha que grandes marcas e grandes clubes não somem, cara. Eles somem, já começaram a sumir e vão sumir, se não se profissionalizarem. Marketing esportivo. Marketing esportivo, cara, é uma coisa que para mim, a beleza do esporte. Eu acho que é fundamental, é uma coisa que o Brasil começou muito, muito atrasado, mas que está melhorando muito nos últimos anos. E, cara, é o que vai fazer o esporte sobreviver. É fundamental. Se o marketing esportivo é o que vai dar a base de sustentação para o esporte continuar. Orlando City, o Holding City, em 2026. Cara, a gente vai ser um clube conhecido por ser um clube formador. A gente vai ser um clube com uma grande torcida dentro e fora dos Estados Unidos. Eu acho que tudo que a gente está construindo é para ser uma marca global do esporte em alguns anos. Eu acho que esse próximo contrato de TV que a gente tiver aqui em 22, que vai colocar a gente num ambiente de investimento compatível com os outros mercados do mundo, e a Copa de 2026 aqui nos Estados Unidos, que vai ser um showcase, que a Premier começou após uma Copa nos Estados Unidos, e ela vai viver talvez o seu ponto de consolidação em outra Copa. Eu acho que foi a estratégia perfeita e tudo conseguiu ir para o mesmo lado. Eu acho que vai ser a consolidação do futebol e a gente quer ser um player super importante. Game Day no modelo americano. Cara, é uma das melhores experiências no esporte do mundo. É você ver a experiência do torcedor do momento que ele sai de casa ao momento que ele volta para casa. É entretenimento para vários gostos e para vários públicos. Você consegue atender a pessoa que é fanática e a pessoa que não é. E todas elas voltam para casa com a sensação que se divertiram muito. Então é entretenimento, pensar no entretenimento do começo ao fim. E não basear
na paixão e entregar qualquer coisa, porque você sabe que aquela pessoa vai voltar, independente de qualquer coisa, na semana seguinte, e lidar com todos os públicos para que todo mundo consiga se divertir. Integridade. Cara, integridade é fundamental em qualquer aspecto da vida. Não existe nada sem integridade. Assim, não existe sucesso sem integridade. Eu acho que é fundamental em qualquer aspecto da vida a gente ser íntegro. O esporte em vários lugares ele é manchado por falta de integridade. Eu acho que esse movimento de vários lugares, eu acho que o Brasil tem que fazer uma parte mais efetiva nisso, de retomada da integridade, eu acho que é fundamental para a sobrevivência. A integridade é a base de tudo. Ô tio, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por dividir essa experiência, essa aula de inovação, de profissionalismo. Espero que Gestão em Campo tenha a oportunidade de outras vezes aprender um pouco mais contigo. Tá em casa. Aqui é o Amir, cara. Eu sou mais um profissional no mundo da bola. É isso aí, estamos lutando, remando para conseguir fazer o Brasil melhorar. Né? Não, e vai, cara. Eu não sou pessimista, não. Eu sou um otimista com o mercado brasileiro. Eu vejo, cara, a gente começou muito atrás. A gente tinha um gap muito grande para tudo que estava acontecendo no mundo. Só que eu vejo, cara, muita gente legal se formando. Eu participo muito, não só de live, mas sempre que eu vou pro Brasil, eu visito faculdade, eu me coloco à disposição. Eu tive um papo super legal com o pessoal da Federal do Rio, um papo super legal com o pessoal da GV. Sobre isso recentemente, com outros lugares, cara, assim, tá vindo muita gente legal, tem muito clube olhando para isso, e eu tenho certeza que em alguns anos o Brasil vai colher os frutos do profissionalismo. Obrigado pelo papo, Nilo, assim, cara, é muito legal poder bater um papo com vocês, e tô sempre à disposição, prazer mesmo. Combinado. Obrigado mesmo. Valeu, Diogo, obrigado. Um abraço, Amir, até mais.